Preparando. Começou. Bom dia. Pode começar, Maria Emília. Bom dia a todos. Queremos dar as boas-vindas nesta manhã tão luminosa, que a gente possa aproveitar esse dia, começar buscando no Evangelho de Jesus os subsídios para que a gente tenha um dia feliz, para que a gente esteja em paz e para que tudo flua na vontade de Deus e na aceitação em nossa vida. Vamos começar o nosso culto de hoje. A Ângela vai ler para nós a página do livro Fonte Viva, a lição número 30. Ângela. Bom dia. A lição 30 do livro Fonte Viva, Educa. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama reforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminado. A joia de escultura pede milagres do purinho. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida, nos trabalhos, no empedrado caminho dos milênios, nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então vamos elevar a Deus o pensamento. Pai de infinita bondade, querido amigo Jesus, companheiro de todas as horas, médico de nossas almas, pequeninos ainda, que tanto precisamos, Senhor, desta mão amiga que nos conduz ao caminho reto do bem. Abençoa, Senhor, os nossos pequeninos esforços para nos tornarmos criaturas melhores. Que possamos perceber essa chuva de luz que se derrama sobre nós a todo momento e que possamos ter em nosso coração o sentimento de gratidão em sabermos que somos filhos amados, que somos herdeiros de Deus e que Ele nos encaminha para a perfeição. Obrigado, Pai, obrigado a Jesus por tudo que nos chega e que possamos ser dóceis nos ensinos que recebemos, para assim caminharmos com mais tranquilidade, com mais segurança. Abençoa todos os que choram e sofrem, mas abençoa, Senhor, principalmente aqueles que são violentos e criminosos, porque eles mais precisam de Ti, e Jesus nos tinha dito que teria vindo por eles. E que assim sendo, Senhor, possamos trabalhar para trazer, que possamos pensar esta paz, trabalhar esta paz, sentir esta paz, para transformarmos o nosso mundo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Vai fazer a leitura? Passar para a leitura da... Você quer fazer? Não, eu vou pedir para você fazer. Tá, eu vou fazer a primeira, depois você faz a segunda, tá? Tá bom. Então diz assim:
do capítulo 13, que fala exatamente da caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aí o item instruções dos espíritos, item 9, que diz assim: a caridade moral e a caridade material. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos serias felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver de escrito, para que tenhais ao sair do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentais a última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele, é um gênio de caridade isso. Sabe ser surdo quando uma palavra zobeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra, tende, porém, cuidado, principalmente, no entanto, em não tratar com desprezo vossos semelhantes. Lembrai-vos de tudo que vos já tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso. Antes de repelir de um leproso ou mendigo, adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860, né? Então, a gente vai poder começar a conversar sobre isso. Quer falar alguma coisa, Ângela? Já vai começar sobre esse item, depois lê outro? Sim, depois lê outro sobre o tempo. Entendi. Não, começa aí, você que leu, né? Você começa e depois... Aqui começa a mensagem, ela começa assim: amemo-nos uns aos outros, né? E façamos aos outros o que quereríamos fizesse ele. Então, isso aqui
é uma analogia à frase de Jesus que ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a minha obrigação é amar o outro. Por quê? Porque eu quero ser amada, né? Então, toda religião e toda moral estão encerradas nesses dois princípios. Amar e fazer ao outro o que a gente quer que se faça conosco, né? Então, se a gente observasse isso nesse nosso mundo, olha olha a afirmativa que ela fala: seríeis felizes. Então, se a gente tivesse esse amor, gente, a gente seria feliz. Porque aí ele diz assim: não mais teria ódio, nem ressentimento. E qual é a causa das guerras? Não é o ódio, não é o ressentimento, não é o egoísmo de querer tudo para si, ou o orgulho de se sentir melhor do que o outro? Não é isso? Aí ele completa, não teria ódio nem ressentimento, não mais pobreza, não ia ter mais pobreza, porque aí ele diz, e ele não fala assim, vai ficar todo mundo igual, não, ele diz da mesa do rico, né? O supérfluo daria para alimentar aquele que não tem, né? E aí a gente não veria mais nos quarteirões, né, as pessoas pelas ruas, pelas calçadas, pelas marquises, e hoje isso sendo uma quantidade muito grande por essa pandemia, pela dificuldade econômica que nós estamos passando, em que esse fato concita os homens a sair de si mesmo e ir lá ajudar aqueles que não têm onde ficar, aqueles que não têm onde comer, né? E as próprias autoridades repensarem o nosso modo de vida e o que é necessário e urgente para que seja atendido os direitos dos seres, da população. Né? Então, aí ele diz, e aí ela faz a comparação aqui, olha, quando eu vivi, e eu via lá pelos quarteirões, né, mulheres que arrastam as crianças, a quem tudo faltava, não está muito diferente disso, e já vai lá mais de 100 anos, né? Então, aí ele conclama os ricos, rico, olha, pensa nisso, reflita um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que você puder, né? Aí ele ainda dá outra orientação assim, olha, dá para que Deus vos restitua, para que Deus vos retribua. É a questão, né? É a lei de ação-reação. Aquilo que você dá, aquilo que volta para você. Né? E o que a gente está dando, invariavelmente? Né? São mágoas, são ódios, desejos de vingança, né? Sentimentos ruins. E isso está voltando o quê? Para nós. Então é hora, principalmente agora em que somos chamados a estar dentro de casa, a estar afastado daqueles que a gente ama, pelo menos assim, materialmente falando, né? Em que a gente é obrigado a parar as nossas atividades e a olhar para dentro de nós e ver quem somos realmente, o que está somando em nós que a gente não gosta, e descobrir em nós coisas que no nosso corre-corre a gente não fazia. A gente ia deixando de lado. Então, isso olha, para. Né? Não é assim que a gente faz quando vai atravessar alguma coisa? Para, olha, certifique-se que você está em segurança e aí você atravessa. Né? E quando você atravessa, você vai para o lugar que você quer ir. Então, essa é uma oportunidade que Deus está dando a toda a terra, não é só a nós, o Brasil, a todos os países. Para, olha, pensa, né? Vê se tem perigo e segue. Mas segue com segurança, fazendo diferença. Aí ele diz que quando a gente desencarnar, se a gente tiver feito a caridade, um cortejo de espíritos agradecidos vão nos receber no limiar de um mundo mais ditoso. Aí a gente lembra daquela passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz desencarna e ele é acolhido em Nosso Lar, e que ele toma ciência que o único espírito que orou para ele era de uma irmã.
que foi uma irmã que ele atendeu de graça, porque ele era médico, e atendia com a má vontade, mas ela era o único espírito agradecido que elevava o pensamento a Deus, né? E isso machucou, e ele nem entendia isso, né? E aí ele foi fazendo o quê? Revendo seus valores, né? E aí a gente continua. Quer falar alguma coisa? Não, então, eu acho que é fundamental, né? Já o tema caridade material e caridade moral, porque a gente percebe que a caridade material, ela é, muitas das vezes, o primeiro passo da nossa ação caridosa, né? A gente busca dar algo que, muitas das vezes, é o que nos sobra para aliviar um pouco a carga da vida daqueles que têm um pouco menos, né? E que necessitam. Mas Rosália, a irmã Rosália nos chama a atenção para a necessidade da caridade moral, que ela precisa estar, que essa caridade material, ela precisa estar associada à caridade moral, porque senão o efeito dessa caridade, ela pode ficar muito reduzida. E ela fala aqui dessa necessidade de, muitas das vezes, nós nos calarmos. Então, ela fala aqui, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa da boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que, na vida espírita, a única real estão, algumas vezes, bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. E é aí que acho que é um ponto fundamental para a gente, né? Para a nossa reflexão quanto à caridade moral. O quanto, muitas vezes, a gente exercita o não julgamento, a não retribuição do mal com o mal, porque a gente ainda não, muitas das vezes, não consegue retribuir com o bem, como ela falou aqui. Isso não é humildade ainda. Isso não. É caridade. Porque a humildade vai ser quando a gente conseguir fazer isso naturalmente. A gente ainda precisa fazer isso como exercício, né? Calar para que a gente não venha a ferir, né? Calar, fechar os nossos ouvidos para que não entre, não crie em nós marcas nem emoções negativas em relação àquilo que o irmão está falando ou em relação àquela situação que o irmão está nos trazendo, pela sua condição ainda, né, de não conseguir fazer melhor do que aquilo. Ele está entregando o melhor que ele pode naquela situação, e muitas das vezes a gente, por a nossa imperfeição, vai receber isso como uma coisa muito ruim, que pode até nos trazer problemas, né, e saber que quando aquele que se acha melhor do que a gente compreender que ele está nessa posição ainda, que ele ainda também não consegue compreender a sua posição de um ser humano, de humano, irmão de todos que nós somos, né? Engraçado que uma vez eu ouvi o Chico Xavier, né, fizeram uma pergunta para ele sobre o que ele achava das pessoas que não tinham o hábito de ajudar ou doar nada no sentido material, né? E que quando chegava próximo ao Natal, as pessoas se dispunham a abrir a bolsa, dar presente, apadrinhar crianças, né? Ajudar de uma forma geral. Aí ele respondeu que se isso não seria uma coisa ruim. Ele falou que não, que na verdade isso aí é o embrião da caridade para aquele que faz. Pelo menos uma vez por ano, ele
abre a mente, pensa nos outros, abre o bolso, né? E doa daquilo que não lhe faz falta, né? Porque a caridade material, na verdade, ela é a mais fácil, né? Porque a gente dá o que a gente administra. Vamos dizer assim, o meu dinheiro, a minha roupa, o meu sapato, uma blusa que eu não quero mais, um sapato que me aperta, né? Aquilo que eu acho que o meu armário está tulhado, que eu preciso arranjar espaço para botar os novos que eu vou comprando, né? E aí a gente faz aquela limpa e a gente doa. Isso não é ruim, isso é muito bom, né? Aí ele fala que é bom, porque nesses que estão pelo menos uma vez por ano abrindo o coração, já é uma sementinha que está começando a germinar. Mas a irmã Rosália, nessa mensagem, ela fala de duas leis. Primeiro, ela fala da lei da ação e reação, né? Quando ela conclama o rico, olha, ajuda aí, né? Para que Deus o retribua. Né? Então, é a lei de ação e reação. E a outra lei que ela fala aqui é da lei da reencarnação, que ela diz que, olha, essa pessoa que você não está ajudando aí na rua, ela pode ter sido o seu pai, o seu amigo, o seu filho. E que tristeza você terá quando você chegar no mundo espiritual e você ver que você teve a oportunidade de ajudar aquela pessoa e você não fez. Né? Então, isso é muito sério para nós. Eu me lembro uma vez que eu estava morando lá em Florianópolis e eu estava passando numa ruazinha, assim, perto da igreja, e tinha um homem do outro lado da rua, bem velhinha, cabeça bem branquinha. Meu olhar cruzou com ele e eu senti no meu coração aquele desejo de ir lá. Estava do outro lado e ajudar o moço, mas eu fiquei com vergonha, fui. Mas aquilo ali ficou tão forte no meu coração e eu me sentindo tão mal que eu voltei. Atravessei a rua, voltei, mas quando eu voltei ele não estava lá. Então isso simboliza o quê? A oportunidade que a gente perde. Né? Quem era aquele homem que estava ali? Eu hoje acho que realmente era alguém que eu conhecia. Não sei quem, não sei qual o laço de afetividade ou de parentesco, mas com certeza era uma pessoa que eu conhecia. Porque o olhar que nós trocamos, ele me marcou profundamente, né? E eu hesitei, nessa minha hesitação, eu perdi a oportunidade, né? Aí a gente se vê assim, a caridade moral é fácil, realmente é fácil. A gente tem que se desprender de algumas coisas. Quando a gente desprende daquilo que a gente não quer mais, é muito fácil. Mas quando a gente desprende daquilo que nós gostamos e que é necessário, se torna um pouquinho mais difícil, né? Se a gente não tiver a benevolência no coração, a vontade de ajudar, a gente pensa 2, 3 vezes, né? E aí ele fala da caridade moral, como você falou, né? Qual é a caridade moral? Eu suportar aquele que me pisa no pé todo dia, eu calar quando sou agredida, eu não fazer ironia com o outro, né? Ou nem prestar atenção na ironia do outro, ou a minha, né? Então, aí a gente diz, então é fácil, eu não despendo nada de tirar de mim para dar outro. Mas aí nós recebemos uma cartinha, uma psicografia da Ermelinda, e ela era Natal, e ela falava justamente isso, Natal, tempo de dar e receber. Aí ela falava, mas nós podemos ajudar outro a fazer a caridade. É fácil e é difícil. Né? Por que é difícil? Por que se torna fácil? Quando a gente tem as virtudes, que aquilo se torna fácil. Natural. Por que é difícil? Porque é difícil quando eu tenho que fazer algo que eu ainda não tenho assimilado em mim, aquela virtude. Então, como que eu posso, aquele que me pisa no pé, eu ter paciência com ele? Então, isso vai ser um exercício. É um aprendizado, e é por isso que Deus coloca a gente juntinho, na mesma casa, né? Aquele que é o amigo, aquele que é o inimigo, e vice-versa, porque quem é a vítima e quem é o algoz, né? Ora é um, ora é o outro,
né? Então, Verdade. ali a gente tem a oportunidade de desenvolver essas virtudes, não só de paciência, de resignação, de benevolência, de aceitação, de perdão e tendo que conviver, né? É bom quando a gente convive e a gente aprende. É ruim quando a gente acha outro chato, e aí a gente afasta. Não quero viver com você, vai, e eu fico. Né? Verdade. Então, isso é ruim no sentido de família, de irmãos, de pais, de marido e mulher, de amigos, toda a situação. Não quero conviver com você, porque você me traz problema. Não quero conviver com você, porque você é uma pessoa cheia de defeito. Não quero conviver com você, porque você é uma pessoa má. Né? Não quero conviver com você, porque você é doente, você me dá muito trabalho. E a gente quer fugir. E isso a gente vê constantemente lá no Jesus Nazareno, no atendimento fraterno, problemas enormes que chegam, que na verdade é fraqueza moral, porque você não quer levar adiante aquela tarefa que lhe foi dada e que não é fácil, que é difícil sim, mas que tem a ver com você, com a sua vida e aquilo que você precisa fazer para crescer. Né? Verdade. Porque a missão, porque é o nosso compromisso, né? O compromisso assumido antes de reencarnar e que muitas das vezes a gente não consegue se fortalecer o bastante para ele, né? E aí, eu acho que vale a pena, Maria Emília, ler essa mensagem do Espírito Protetor aqui. Sim, vamos ler sim. Né? Que diz assim, né, no item 10, meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos, como posso fazer a caridade? Frequentemente, não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram, sem ter podido mesmo ver a luz, uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizei aos homens irritados pelos desesperos, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo, eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, eu estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes, Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que já viciadas por suas companhias vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes, Deus vos vê, meus caros pequeninos, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essa doce palavra. Ela acabará por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feitos homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos, quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca milhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, lhe opondo o espírito do mal. Ela se cala, então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos aconselhareis com o conselho, vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou. Esta máxima do Cristo.
Amai-vos uns aos outros, praticai essa máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Aí, pois é, né? Ele fala de novo da oração, né? Porque na mensagem anterior, a irmã Rosália, ela termina assim: a Deus, pensai nos que sofrem e orai. Então, não é só uma ação material, e esse espírito aqui protetor continua nesse mesmo raciocínio, pedindo aqui por pensamentos, pelas orações, ações e pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram. Na verdade, nós às vezes nos dá uma certa inquietude de não podermos ajudar e não poder ajudar mais, né? E, na verdade, a caridade não precisa tanto de recurso, porque a nossa página do Prepara falou disso, né? Mas, aí ele fala que, por pensamento, ações é quando eu estou perto e faço uma ação no bem, né? E longe é a minha oração, né? Aí ele diz, o que é o vigiai? Né? Aí vamos entrar no vigiar. Eu vou me vigiar, porque ele fala aqui da nossa consciência. Né? Que é o vigiar? O vigiar é o conhecer-se a si mesmo. É você saber como você é, saber quais os seus deslizes e você estar atento para você evitar. E mesmo fazendo isso, a gente escorrega. Ah, Escorrega e escorrega. Né? Então, quando Jesus falou vigiai e orai, olha o que ele diz, né? O vigiar é conhecer-se a si mesmo. Né? O que Jesus falou lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você vai se conhecendo e vai vendo as suas deficiências, você vai trabalhando elas e você vai crescendo como pessoa. Por outro lado, você vai crescendo em amor também, porque ele diz, o vosso amor é a sua medida. Né? Então, se eu me amo, se eu tenho valor à minha vida, eu vou valorizar a vida do outro. Se eu não quero ser ferido, eu não vou ferir o outro. Né? A gente pode ver que acontece muito da pessoa que está ferindo, ela ter sido ferida antes. Né? Então, esse trabalho de vigilância faz até com que a gente pense, veja as circunstâncias e comece um exercício de perdão. Não é um perdão de hoje para amanhã, mas um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho. Então, é um exercício, é um aprendizado. É um aprendizado de se conhecer, é um aprendizado de amor, é um aprendizado de caridade, né? Então, o que a gente pode fazer? Ela deu receita, falar pouco, né? Ou falar só o que deve, esse serve para mim até lá embaixo, né? Cursa, né? Falar pouco, ouvir muito, né? Não ouvir com seleção, né? Não ouvir aquilo que pode nos desequilibrar, ou se ouvir afastar. A fala, a mesma coisa, né? A nos tolerarmos uns aos outros, a sermos benevolentes. Que benevolência é só boa vontade. Eu acho que o primeiro degrau é a benevolência, porque quando a gente não tem boa vontade de fazer uma coisa, você nem escuta, a pessoa vem te pedir alguma coisa, você nem escuta, você já fechou o seu canal, você não vai ajudar, porque você não tem boa vontade naquele caso. Né? Então, a culminância dessa caridade que ele fala aqui, da caridade moral, é o perdão das ofensas, porque aí Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí depois ele diz assim, olha, não é só isso, ama o teu inimigo. Aí depois ele vira e diz assim, olha, ama todos como eu vos amei. Aí ele... Acabou. Né? Ele fez um espaço infinito de ação nossa, que pode ser uma ação de amor, de caridade, que estamos muito, mas muito longe de conseguir. Né? Mas se a gente conseguir esse pequenininho aqui que está, não importa se hoje no caminho eu dei meio passo só. Não importa se eu caí ali atrás e veio alguém, levantou minha mão e eu dei outro passo titubeante.
e que posso cair de novo ali na frente, mas com Jesus a estrada fica mais clara, né? Fica mais firme, ela fica... E aí a gente pode manter o foco, e a gente pode pensar assim, não estou na estrada sozinha, tem alguém junto de mim, né? Mesmo que eu olhe para o lado e mesmo que eu me sinta sozinho, que é a condição que a gente fica quando a gente passa qualquer dificuldade, a gente se sente sozinho, não sente que não tem ninguém do nosso lado, né? Mas e quando a gente tem fé em Deus, a gente sabe que Ele está ali só me olhando. E aqui fala, olha, fala para a criança, olha, nós estamos aqui te olhando. Nada que você faça que a gente não veja. As crianças espirituais somos nós. E isso a gente tem que falar para as nossas crianças. Olha, você pensa que você está sozinho, que você está fazendo coisas erradas? Tem uma multidão te olhando. Os próprios espíritos falaram isso. Espíritos bons e espíritos maus, né? Que estão ali nos olhando, né? Então, Deus, ele usa a justiça igual para com todos nós, né? Então, Deus vê cada coisa que a gente faz, né? Só isso a gente já tinha que acertar nosso passo, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem a dificuldade, né? Então ele fala daqui também da consciência, que a consciência é o quê? É o nosso guardião, é ela que nos dá os bons conselhos. E se a gente escutasse a nossa consciência, a gente evitaria muitas coisas ruins, né? Mas a gente cala ela, né? Quantas vezes a gente faz às vezes até na área material, a gente teve uma intuição assim que aquilo ali não ia dar certo, para a gente não fazer, a gente calou e fez. E o resultado não é bom. Aí a gente, bem que eu não ouvi aquela vozinha que me falou, não vai por aí. Porque são ações que a gente já fez no passado, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está cometendo os mesmos, ele está avisando, olha, cuidado. Né? Mas ainda bem que a gente tem Jesus e ele olha para nós como crianças. Assim como a gente já consegue olhar para as crianças, quando são uma menininha que erra e que a gente não tem aquela maldade no coração, aquela mágoa, aquele ranço, nada. Vai, castiga ela, né? Tira ela de alguma atividade, tira algum benefício dela, né? Para que ela e faça ela refletir naquilo, né? Mas passou, acabou, né? Enquanto que às vezes a gente ainda fica guardando aquele sentimento, né? Ai, fulano fez isso para mim, ai, fulano fez isso para mim. Quando na verdade a gente tem que ir adiante com aquele que caminhar. Então, a nossa caminhada por essa estrada da perfeição, né? Esse caminho nosso, ele é coletivo. Mas a nossa ascensão, ela é individual. Cada um vai fazer a sua em seu momento. Pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 500, ou daqui a 5000 anos, né? Quando eu me dispor a me abrir e realmente caminhar nessa estrada. Então, estamos todos a caminho, coletivamente, né? Apesar de não nos vermos. Mas quando a gente ascender, isso é individual, não é mais coletivo, né? E é o que a gente está vendo na Terra. Nós estamos sendo convidados a dar um passo coletivamente, toda a Terra, né? Porque não dá mais para andarmos como estávamos, porque seria destruição de todos. Então, nós estamos sendo convidados a refletir e retomar a caminhada em novas bases, né? E tomara que a gente consiga parte disso, né? Porque não vai ser também de uma hora para outra que nós vamos nos transformar, mas que a gente faça aquilo que se espera de nós, neste momento. Porque a cada momento o seu crescimento, daqui mais à frente, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas é hora de subirmos um degrau e que a gente suba com tranquilidade, sem guerras, sem pisar nos outros, né? Que seja uma subida verdadeira de crescimento espiritual. Porque o dia que a gente tiver essa caridade moral, toda essa caridade material
não será mais necessária. A irmã Rosália diz, não será mais necessário. Porque ninguém vai Verdade. ter mais fome, ninguém vai ficar desamparado, ninguém vai morar na rua. Vai ter diferença, sim, vai morar numa casa melhor que a outra. Se você tem mais, se trabalha mais, se você, Trabalhou mais, você recebe trabalhou mais, se mais. você poupou mais, né? Se você é É. mais O previdente, porquê tem uma aprovação ou outra ainda para passar, mas né? necessidade real Não não vai vai ter. haver mais. E vai ser muito feliz, porque a gente vai respeitar não só a nossa forma de vida, mas toda a forma de vida do planeta. As plantas, Verdade. os animais, respeitar os minerais também, usar com responsabilidade tudo aquilo que temos. Então, esse é um aprendizado que a gente está fazendo. E todo mundo acha, nossa, nós estamos num momento horrível. Não, nós estamos num momento de grande oportunidade. Essa ebulição que há na nossa sociedade, vindo tudo à tona, é para tudo ser preparado e ser Melhor, mudado, né? né? E uma grande oportunidade está nascendo daqui. E daqui para frente, grandes coisas vão acontecer. Vamos. Porque o mal vai diminuindo e o bem vai conseguindo fazer o que precisa fazer. Não é? Quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não sei se a sua mãe está aí online. Você falar, mãe? Para mim, ela está fora. Ela tá no mudo, mãe. Ah, não, ela está sem vídeo também, por isso que falei tanto. Podia. Não, acho que ela tá sem vídeo porque a conexão dela é baixa, eu acho. É. Não, eu estou bem. Eu estou aqui ouvindo vocês, está muito bom. Ouvindo, mentalizando, fazendo as minhas análises e me colocando dentro de muitas falas de vocês. Ah, eu também. Esse estudo está maravilhoso, está muito bom. A minha Vocês estão carapuça falando e já eu foi estou até lá no só. chão. A Oi? minha carapuça já foi até lá no chão. Você faz a nossa prece É, não? Tá, Ah, com certeza. com certeza, né? Mas Caiu. eu vou colocar uma música aqui então, para fazer a prece final. é isso aí mesmo. Que o que a gente está. Hã? Pode falar, mãe, pode falar. Ouvindo, tornando Pode. tantas coisas, perdendo tanto tempo com isso, se a gente precisa tanto se modificar, avaliar essas atitudes dentro da gente. Falou uma coisa ali que, quando ela viu uma pessoa na rua que ela não abraçou, eu vi uma vez uma senhora, não era senhora, não, era uma moça assim, já uma idade de uns 30, por aí, talvez menos, ela estava deitada no banco perto das tendas, muito suja. Aí eu passei perto dela, me deu uma vontade de chegar perto dela, conversar com ela, mas ela estava dormindo também, né? Mas ela não sai da minha mente. Ela volta e meia, como muitas outras pessoas que a gente tem, né, na nossa mente. Ela é uma pessoa que ficou na minha mente. Vocês falaram aí, penso com carinho, oro por ela. Eu não sei onde ela está mais, mas ela não sai da minha mente. E sem falar também na mãe do Diogo. A mãe do Diogo é uma filha que passou na minha vida, né? E que também eu estou sempre, de vez em quando, hoje em dia, a minha caminhada, né? Mas são pessoas que marcam, mesmo a gente não conseguindo mais ver, mas marca na vida da gente. E a gente sabe que é uma pessoa que a gente, com certeza, tem alguma ligação com a gente. Né? Então é isso aí. Com certeza. É. Então, você vai fazer a prece, Maria Emília? A gente não A pensa, Rosa a vai gente fazer a não prece. pensa só, a gente não pensa só naqueles que a gente está como irmão, como marido, como filho. A gente tem também outros que a gente marca a vida da gente. Né? Verdade. Então, vai fazer a A senhora prece consegue fazer agora? a prece, mãe? Faço sim.
Então, Pode aí a fazer? senhora desliga o vídeo, porque aí eu acho que vai ficar melhor para não ficar travando muito, né? Tá. Vou botar uma música. Ela desligou o som, Tá bom. não? Vou botar uma música. Não, só o vídeo. Tá. Tá, vou botar uma música agora. Tá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz, iluminando a minha mente, meu corpo parece pão. Eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto dentro do coração. Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Lance grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Tudo isso em Jesus, só quero amar. Acabou? Agora vamos elevando o nosso pensamento ao Pai. Querido Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais esse estudo que vem de encontro às nossas necessidades e que possamos estar sempre vigilante, sabendo que as nossas mazelas está dentro de nós e que ela é ainda nosso grande prejuízo na nossa caminhada. Sejamos nós obedientes ao Pai, sejamos nós aqueles captadores das energias positivas, para que assim que nossos irmãos, que ainda não conseguem nos visualizar com carinho, com o desejo de sermos irmãos, que eles possam sentir que nós não estamos no mesmo patamar, que eles possam sentir que nós estamos caminhando juntos e que esse caminhar junto, nós podemos subir mais alto juntos também. E assim, querido mestre, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu amor e que a sua misericórdia agasalhe neste momento a toda a humanidade, a todos os que sofrem e fazem sofrer, a todos aqueles que se encontram adormecidos pelo ódio, pela ignorância e a violência. Obrigada, Pai, pela oportunidade que estamos vivendo no dia de hoje. Muita paz para toda a humanidade, processo de irmandade para todos nós que estamos cada vez mais
com a certeza de que esse Pai nos ama e a tudo nos oferece. Muita paz, graças a Deus. Muita paz. Deu para ouvir tudo? Deu. Graças a Deus.